Na fria madrugada de 17 de fevereiro de 1600, em Campo de Fiore, Roma, um homem foi amarrado a um poste. Suas últimas palavras, um desafio à Inquisição, ecoavam enquanto as chamas lambiam seus pés. Ele era Giordano Bruno, e seu crime? Acreditava em um universo infinito. Mas por que essa crença era tão perigosa para as autoridades da época? Nascido Filippo Bruno em Nola, Reino de Nápoles, em 1548, Bruno não era um herege comum. Aos 17 anos, em 1565, ele ingressou na Ordem Dominicana, adotando o nome de Giordano. Sua mente irrequieta devorava os clássicos, a filosofia hermética e as novas ideias astronômicas. Mas sua sede por conhecimento o levou a questionar não apenas o dogma, mas a própria estrutura da realidade, uma semente de discórdia plantada cedo em sua alma. Quais eram essas novas ideias e como elas desafiavam o dogma estabelecido? Enquanto Nicolau Copérnico, em 1543, ousava mover a Terra para fora do centro do universo com seu modelo heliocêntrico, Bruno ia muito além. Para ele, o cosmos não era apenas heliocêntrico, mas infinito. Um universo sem centro, sem bordas, repleto de incontáveis sóis e mundos habitados. Uma visão que pulverizava a teologia medieval e a autoridade da Igreja, que via a Terra como o palco único da criação divina. Mas o que exatamente significava um universo infinito para Bruno? E por que essa ideia era tão revolucionária e ameaçadora? Para Bruno, o universo infinito era uma manifestação da infinita potência de Deus. Se Deus era infinito, sua criação também deveria ser. Ele imaginava um cosmos onde cada estrela visível era um sol distante, com seus próprios planetas, talvez até habitados. Essa pluralidade de mundos, essa ausência de um centro privilegiado para a Terra, desmantelava a base da doutrina cristã sobre a singularidade da criação e da encarnação. Não era apenas ciência, era uma redefinição radical da relação entre Deus, o homem e o cosmos. E essa audácia intelectual não passou despercebida. As primeiras acusações de heresia surgiram em 1576, quando Bruno foi acusado de descartar imagens de santos e ler textos proibidos, como os de Erasmo de Roterdã. Confrontado com um processo inquisitorial em Nápoles, ele foi forçado a fugir, abandonando seu hábito dominicano. Sua fuga marcou o início de uma década e meia de exílio. Mas para onde ele foi e como suas ideias evoluíram durante esse período de errância? Por mais de uma década, Bruno vagou pela Europa, de Genebra, onde enfrentou calvinistas, a Paris, onde lecionou mnemônica, de Londres, onde publicou obras cruciais, a Wittenberg, onde se aproximou de luteranos. Ele debatia, publicava e desafiava as mentes mais brilhantes de sua época, mas nunca encontrava um lar permanente para suas ideias. Sua recusa em se conformar a qualquer dogma religioso ou filosófico o tornava um pária em todos os lugares. Mas havia algo mais em sua filosofia que intrigava e aterrorizava seus contemporâneos, algo além da mera astronomia. Além de sua cosmologia radical, Bruno estava profundamente imerso na filosofia hermética e na magia egípcia, buscando uma forma de conhecimento esotérico que acreditava poder reformar o mundo. Ele via a magia não como bruxaria, mas como uma ciência superior, uma forma de manipular as forças da natureza e os espíritos celestes para o bem da humanidade. Para a Igreja, isso era uma linha vermelha perigosa, uma ponte para o ocultismo e a heresia mais profunda. Era essa faceta de sua crença que o tornava ainda mais temível. Apesar dos perigos, em 1591, Bruno cometeu o erro fatal de retornar à Itália. O que o atraiu de volta, sabendo dos riscos? Em agosto de 1591, Bruno aceitou um convite de Giovanni Mocenigo, um jovem nobre veneziano, para lecionar em Veneza. Mocenigo estava fascinado pelas técnicas de mnemônica de Bruno e esperava aprender os segredos da memória e talvez da magia. Seria a esperança de encontrar apoio, a nostalgia de sua terra natal ou uma arrogância intelectual que o cegou para a armadilha iminente? A verdade é que Bruno subestimou a lealdade de seu patrono e o poder da Inquisição. E essa subestimação custaria sua vida. Giovanni Mocenigo, um homem de temperamento instável e ambições elevadas, rapidamente se desiludiu com Bruno.
Ele esperava revelações místicas ou segredos práticos para aprimorar sua memória. Mas Bruno parecia mais interessado em discutir filosofia e teologia. A frustração de Mocenigo se transformou em ressentimento, e o ressentimento em traição. Ele via em Bruno não um mestre, mas um herege perigoso, e decidiu agir. Mas quais foram as acusações específicas que Mocenigo apresentou e como elas selaram o destino de Bruno? Em 23 de maio de 1592, Giovanni Mocenigo denunciou Giordano Bruno à Inquisição veneziana. As acusações eram graves e detalhadas: blasfêmia contra Cristo e os santos, crença na pluralidade de mundos, negação da Trindade e da divindade de Cristo, e a prática de magia. Mocenigo afirmou que Bruno havia dito que Cristo não era Deus, mas um mago muito hábil, e que o mundo é eterno e que há mundos infinitos. Essas denúncias foram o golpe fatal, iniciando um processo que duraria 8 longos anos. O destino de Bruno estava selado. O julgamento começou em Veneza, mas logo se tornaria um espetáculo ainda maior. O processo em Veneza durou de maio de 1592 a janeiro de 1593. Bruno enfrentou interrogatórios incessantes, onde inicialmente tentou se defender, admitindo algumas heresias menores e expressando arrependimento, talvez na esperança de uma pena mais branda. Ele chegou a abjurar algumas de suas ideias, mas a Inquisição Romana, ciente da gravidade de suas doutrinas, exigiu sua extradição. A reputação de Bruno como um herege notório havia chegado aos ouvidos do Santo Ofício em Roma, e assim, em janeiro de 1593, Bruno foi transferido para as masmorras romanas, onde seu calvário se intensificaria. Em Roma, o julgamento de Giordano Bruno se arrastou por 7 anos, de 1593 a 1600, sob a supervisão direta do cardeal Roberto Bellarmino, um dos teólogos mais influentes da época e futuro inquisidor de Galileu. As acusações se acumularam, abrangendo não apenas sua cosmologia infinita, mas também suas visões sobre a Trindade, a transubstanciação, a virgindade de Maria e sua ligação com a magia hermética. Cada interrogatório era uma batalha de vontades, onde a Igreja buscava a abjuração completa e Bruno a defesa de sua verdade. Mas como Bruno resistiu a essa pressão implacável? Os registros da Inquisição, hoje acessíveis nos arquivos do Santo Ofício, revelam a teimosia de Bruno. Ele foi submetido a interrogatórios rigorosos, com a ameaça constante de tortura, embora não haja evidências de que tenha sido fisicamente torturado. A pressão psicológica, no entanto, era imensa. Ele admitiu erros teológicos menores, mas jamais renegou sua visão de um universo infinito e da pluralidade de mundos. Para ele, a verdade da natureza era a verdade de Deus, e essa verdade não poderia ser contida pelos dogmas humanos. Mas por que essa visão era tão inaceitável para a Igreja, a ponto de exigir a morte? A teoria do universo infinito de Bruno era uma afronta direta à cosmologia aristotélico-ptolomaica, que a Igreja havia adotado e que colocava a Terra e, consequentemente, a humanidade no centro da criação divina. Se houvesse mundos infinitos, cada um com seus próprios habitantes, a singularidade da encarnação de Cristo na Terra e o plano de salvação se tornavam problemáticos. A Igreja temia que tal ideia minasse a autoridade das Escrituras e a própria base de sua doutrina. Era uma ameaça existencial à sua hegemonia intelectual e espiritual. E o cardeal Bellarmino estava determinado a erradicá-la. O cardeal Roberto Bellarmino, um jesuíta e teólogo de renome, foi o principal adversário teológico de Bruno. Ele tentou por diversas vezes persuadir Bruno a abjurar suas 8 proposições heréticas, que incluíam a eternidade do mundo, a pluralidade de mundos, a negação da Trindade e a divindade de Cristo. Bellarmino via Bruno não apenas como um herege, mas como um perigo para a fé católica. Sua paciência se esgotou com a recusa inabalável de Bruno em ceder em pontos cruciais. A condenação era inevitável. Em 20 de janeiro de 1600, após anos de impasse, a sentença final foi proferida. Bruno foi declarado herege impenitente e obstinado, e seria entregue ao braço secular para ser queimado vivo. Ao ouvir a sentença,
Bruno respondeu aos seus juízes com uma frase que ecoa através dos séculos, um desafio final à sua autoridade. Talvez vocês pronunciem esta sentença contra mim com maior medo do que eu a recebo. Era uma declaração de coragem inabalável, um presságio do que viria. Mas como foi o dia final desse pensador indomável? No dia de sua execução, 17 de fevereiro de 1600, Bruno foi levado ao campo de Fiore. Para impedi-lo de falar e talvez de incitar a multidão com suas ideias, ele foi amordaçado. Testemunhas relataram que, ao lhe ser oferecido um crucifixo para beijar, um último rito de absolvição, ele virou o rosto para longe, recusando-se a ceder até o fim. Sua morte não foi um ato de arrependimento, mas de desafio inabalável, um sacrifício pela liberdade de pensamento. Mas o que restou de suas ideias após o fogo? Em Campo de Fiore, o fogo consumiu o corpo de Giordano Bruno, mas não suas ideias. Por séculos, sua história foi silenciada ou distorcida pela Igreja, que o via como um herege obstinado. Seus livros foram colocados no Index Librorum Prohibitorum. No entanto, sua coragem e suas visões cósmicas inspiraram pensadores posteriores, tornando-o um mártir para a liberdade de pensamento e um precursor da ciência moderna. Mas a verdadeira extensão de seu impacto ainda estava por ser plenamente reconhecida. Hoje, a estátua de Bruno se ergue no mesmo Campo de Fiore, erguida em 1889, um monumento silencioso à liberdade de pensamento e à resistência contra a tirania dogmática. Ele é celebrado como um mártir da ciência e da filosofia. Mas a verdadeira extensão de suas convicções, a profundidade de seu conhecimento esotérico e a totalidade de sua visão para um universo sem limites ainda são objeto de debate. Foi ele um profeta de uma nova era, ou um perigoso místico que desafiou os limites do compreensível? A história oficial registra Giordano Bruno como um herege condenado, um homem que pagou o preço máximo por desafiar a ordem estabelecida. Mas a verdade completa, os detalhes das acusações mais sombrias, os manuscritos perdidos que ele mencionou e as transcrições integrais de seus anos de interrogatório, permanecem envoltos em mistério, guardados em arquivos que a história oficial preferiria esquecer. O que mais esses arquivos poderiam revelar sobre o homem que ousou imaginar o infinito?